Esse papo tá muito filosófico, né? Vamos pra coisa prática. Sistema elétrico em condomínios. Vamos para do peão. Vamos pro peão, né? Vamos pro peão, porque esse negócio aqui, ele tá meio fora da minha zona de conforto. Tá, né? certo, então vamos lá. Cara, beleza, uma coisa que ninguém se preocupa porque tá dentro das paredes do sistema elétrico, né? E aí, com certeza, é algo que tem que se preocupar. O que é o síndico? Qual preocupação tem que ter com o sistema elétrico? Então, primeiro, boa noite, pessoal. É um prazer sempre estar aqui nessas noites de terça-feira, esclarecendo um pouco mais, compartilhando conhecimento com todos os nossos ouvintes. Os sistemas elétricos, ele é como um câncer, né? Você só descobre que tem um problema quando já é tarde demais. Dificilmente você consegue descobrir um problema com antecedência a ponto de você resolver ele, a não ser que você tenha as rotinas de manutenção em dia, se você cumpre com aquilo que as normas técnicas elas exigem. Os sistemas normalmente eles vêm apresentar problemas com sobrecarga, falta de manutenção, ampliações, gambiarras, que são pontos que normalmente as pessoas vão fazendo ao longo do tempo e ao longo dos anos gradativamente, e é algo que ninguém percebe. Vou dar um exemplo disso. Você tem uma tomada no seu espaço gourmet para ligar um forno. Só que você precisa ligar um liquidificador. Aí você vai lá e coloca mais uma tomada. Impacta na sua rede elétrica? Não. O próximo síndico vai vir, vai falar assim, olha, eu preciso de mais lâmpada aqui. Ele vai lá e coloca mais lâmpada. Impactou naquele momento? Não muito. Não vai fazer muita diferença. E isso vai sendo feito ao longo dos anos. E ao passar dos anos, quando você vai refazer o cálculo de carga de um circuito, aquele circuito ele era para 8 tomadas de 300 watts, ele já está com 16 tomadas, e uma das tomadas, só uma já é de 1.500 watts. Então, esses problemas que vão sendo feitos, essas modificações que vão sendo feitas ao longo dos anos, é que é o problema. Então, quando você tem uma manutenção e um responsável técnico para as suas instalações elétricas, pelo menos uma vez por ano, o que ele vai fazer? Um check-up geral. Então ele vai conferir se aquele circuito está com a quantidade correta de tomadas, se aquele circuito de iluminação está com a quantidade certa de iluminação. Uma coisa que aconteceu bastante nos últimos anos é o que? É uma folga de carga. O cara vai lá, pega aquelas luminárias antigas dele, troca por iluminação de LED. Ele teve uma folga de carga. Porém, existe também a situação oposta, aonde a construtora fez o condomínio, construiu o condomínio, e aí ali o arquiteto achou que ali deveria ter um ar mais, uma iluminação mais baixa, criar um ambiente mais aconchegante. Muda-se de síndico, ele vai lá e enche de luz o prédio todo. Então, essa ausência da análise de carga, os fatores de demanda, que são os grandes vilões. E isso daí você vai tendo aquecimento, resfriamento desse cabo, aquecimento, resfriamento. O cobre ele vai perdendo a sua capacidade de condução elétrica conforme vai ocorrendo esses ciclos de aquecimento e de resfriamento. Daqui a pouco, a seção vai diminuindo de aquecimento, e os pontos onde ainda é passivo de aquecimento vão aquecendo cada vez mais, até chegar ao ponto que você pode ter um princípio de incêndio ou algo do tipo. Todos os cabos hoje em dia são cabos anti-chama, eles não propagam a chama. Porém, você vai ter uma dor de cabeça gigantesca da fumaça que vai ser gerada. Ele não propaga a chama, mas a fumaça que ele gera é muito grande. Um quadro de energia saindo fumaça dentro de um condomínio é um problema sério. Vão chamar bombeiro, vai gerar toda uma dor de cabeça para o síndico que ele não precisaria ter. Cleide, você falou uma coisa interessante do cálculo de carga, né? Como é que é calculado? Existe um equipamento, alguma coisa para aferir isso? Não. O cálculo de carga ele é feito pelo engenheiro elétrico, tá? No momento da prancheta, enquanto ele está fazendo o projeto ali da edificação. Então, ele calcula que naquele ponto, naquele circuito eu vou ter 50 lâmpadas, por exemplo. Então, ele dimensiona o cabo para 50 lâmpadas com potência X. Se você alterou isso daí para mais,
ele tem uma folga muito pequena, que a gente trabalha algo em torno de 10%, tá? Só que se o cabo que foi comprado não é de qualidade, essa folga já foi embora. Já se perdeu. Já se perdeu, porque se tem cabos, por exemplo, com a seção de 2,5 mm, que é a grossura do cabo. Por fora ele tem a mesma grossura, mas por dentro ele vem com menos fios de cobre ali dentro. Isso é muito comum, a gente vê muito em cabos de segunda linha, que são os cabos mais baratos. Então essa folga já foi embora, ou seja, qualquer coisa que você colocar vai gerar uma sobrecarga no circuito. Tá, mas aí como é que eu posso identificar a olho nu essa situação? Não tem como. Não, o usuário comum ele não vai saber identificar isso, porque você tem que fazer um cálculo de carga. Então você vai ter que pegar ali cada tomada daqueles circuitos, fazer um cálculo e verificar se a carga está correta, se ela está adequada ou se ela há uma sobrecarga. Nos prédios mais antigos, você tem um problema muito maior de sobrecarga de energia. Desculpa. Porque esses prédios foram construídos em uma época onde uma pessoa tinha em casa uma geladeira, 4, 5 pontos de luz e um chuveiro e uma TV. Hoje em dia você vai ter uma infinidade de outros